No último vídeo eu falei desse assunto do momento, né? Que é essa treta, ou mesmo esse debate, mesmo que indiretamente, do Iago Martins, dos dois dedos de teologia, e o pastor Rodrigo Mocelin, no qual eu fiz o vídeo, né? Vou deixar aqui no card. E nesse mesmo vídeo, para contextualizar, para quem não viu, o que eu acho difícil, mas se você não viu, veja esse vídeo aqui rapidinho. Ser gay por si só não é pecado. Por quê? Porque você está tendo uma tentação homossexual. O que é o pecado? É a prática da homossexualidade. Ser gay por si só não é pecado? Atração por pessoa do mesmo sexo não é pecado? Disse Iago Martins. Essa linguagem usada pelo Iago para descrever o fenômeno do homossexualismo é uma linguagem pecaminosa, ela foi além, ainda disse que é heresia. Enquanto que o Iago do Dois Dedos, ele fala que a atração não é pecado. E o Rodrigo Mocelin fala que a atração por si só já é pecado. No vídeo passado eu abordei exatamente isso. Até mesmo pastores da IPB concordam com o Iago. Alguns pastores da IPB se manifestaram, os pastores eu falei no vídeo anterior. Porém, o lado da confissão é outro. Sendo logo direto ao ponto aqui, o lado da confissão, o lado dos reformados é outro. E essa questão que o Iago Martins fala, ela está muito relacionada ao liberalismo teológico. Sendo logo direto ao ponto, ao liberalismo teológico. O livro Pastores à Venda, que foi o livro que eu citei no vídeo passado, da Megan Basham, ele é um livro que cita isso também. E esse debate lá na igreja americana é do lado A. O lado A seria que os relacionamentos homoafetivos, eles não são pecados. É um lado muito mais liberal. A própria PC USA, que é a igreja americana que fundou a IPB, ela é do lado A, né? Ela é do lado A, ou seja, há relacionamentos homoafetivos, é uma igreja bem liberal, há casamentos homoafetivos, homossexuais, há também ordenação de ministros homossexuais, pastorado feminino, alteração na Constituição de Fé de Westminster. Então, é toda uma quebra de confessionalidade. A confessionalidade é totalmente prejudicada na PC USA. Já o lado B seria esse lado do Iago Martins, de alguns pastores, pasmem, até mesmo da IPB, que se posicionam. O lado B é: a atração por si só não é pecado, a prática é pecado. O Mocelin contesta isso. E foi isso que eu também abordei no vídeo passado, baseando na confessionalidade. O título do livro da Megan, ele caiu como uma luva, Pastores à Venda, e o subtítulo ele tem alguma coisa a ver com as doutrinas da esquerda, a questão da ideologia da esquerda nas igrejas, e é exatamente isso. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que está fomentando o pensamento dos pastores da IPB, o pensamento do Iago Martins. Eu falo os pastores da IPB porque eu sou presbiteriano, mas é lógico, né, que meios neopentecostais, meios mais coaches, eles estão também nesse lado B, que é o lado do Iago Martins. São pastores que estão mudando o evangelho e abraçando a nova teologia, que veio do liberalismo teológico. Esse debate de lado A, lado B. Para ficar ainda mais direto e mais claro nesse vídeo, porque o outro vídeo ele foi de 22 minutos, você pode assisti-lo, né, com mais calma, mais comedidamente, mas aqui vai uma explicação bem rápida neste vídeo aqui. Bom, a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que atração homossexual não é pecado? Vamos ver. É possível ter desejos que são contrários à lei de Deus e isto não ser pecado? Ou estamos começando a achar que pecado é ter tentação? Tentação é algo neutro? Vamos ver, né? Então, a escritura, a teologia reformada, a doutrina histórica, temos que entender isso aí, né? A posição de um cristão, como é a posição de um cristão fiel às escrituras. Bom, se a gente errar, se a gente cometer um erro, pecado, a gente abre o direito de mudar o evangelho. Como que funcionam todas essas coisas? O lado B tá certo, tipo assim, porque o lado A ele fala que o relacionamento
homoafetivo não é pecado, é bem liberal, é da igreja inclusiva. Porque assim, o lado B ele só está dizendo que a prática é pecado, né? Que a atração homossexual em si não é pecado. A pessoa pode viver na castidade, a pessoa pode ser que nem os homens, né? Os homens heterossexuais, nós homens heterossexuais temos atração, sentimos desejos, mas podemos viver na castidade se não estivermos casados, se não estivermos, para não ficarmos em fornicação. Então, como que é isso? A ideia, ela pauta no seguinte, né? Que a pessoa não escolhe sentir atração. Então, sentir atração não é pecado. O pecado seria apenas agir em meio a essa atração. Olha só, à primeira vista, de fato, parece um pensamento até equilibrado, conservador, parece bíblico, não é verdade? Mas a gente tem que olhar com cuidado, a gente tem que olhar para a teologia reformada, de fato. Percebermos qual é a posição mesmo sólida na Escritura. Então, direto ao ponto e resumidamente, a Bíblia chama de pecado, ela chama de pecado não apenas o que fazemos, mas também o que desejamos. Eu falei mais profundamente no outro vídeo, volto a dizer, você pode assisti-lo, tá na descrição. E a teologia reformada, que é muito pautada na Escritura, ensinou que o pecado realmente não é só sentirmos, praticarmos. A própria confissão de fé de Westminster, os catecismos falam, pecamos por pensamentos, palavras ou ações. Você que é da IPB, com certeza, os pastores não dizem isso reiteradamente nas nossas igrejas, nas igrejas presbiterianas. Pecamos por pensamentos, palavras e ações. Pecamos. O Senhor Jesus Cristo disse também. O Senhor Jesus Cristo disse também. E agora, os próprios pastores da IPB vêm falar algo mais parecido ali com o lado B, mais parecido com o que o Iago Martins está falando. O ser humano peca não apenas porque escolhe pecar, mas porque o ser humano é pecador. Romanos 7 mostra isso com clareza. O apóstolo Paulo diz que existe dentro do homem, né, natural, a lei, e os desejos do homem caído são desejos para o pecado, para não fazer a vontade de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, fala que somos tentados por nossa cobiça. Essa é a posição que o pastor Moslem falou. Somos pecados pela cobiça. Nesse vídeo do pastor Moslem, eu vou deixar o vídeo dele também. O David Heiker já diz que ele é legal esse vídeo do Moslem. Eu vou deixar na descrição. Ele analisa o que o David Heiker, que é um pastor presbiteriano, o David Heiker, ele não fala isso, né? Ele tá mais falando que o Iago tá falando pro lado B, né? Mas a cobiça já tá dentro, já é um desejo desordenado. A confissão de fé de Westminster ensina exatamente isso, que o pecado original, ele não é apenas a culpa herdada, mas é também a corrupção de nossa natureza, da qual precedem todos os pecados atuais. Desejos desordenados fazem parte da queda. Não é neutralidade nem ser moralmente indiferentes. São fruto da natureza caída. E é aqui que o debate, a posição do side B e do lado B é perigosa. É perigosa porque ao tentar preservar essa responsabilidade moral, suaviza o pecado. Bom, agora vamos falar da palavra concupiscência. O que significa concupiscência? É justamente desejos desordenados, inclinações contrárias à lei de Deus, movimentos internos da natureza caída. E a igreja sempre ensinou que isso já é pecado. Isso já é pecado. No sentido de que a pessoa escolheu sentir, ela já sentiu no coração. Jesus falou que é adultério se sentir o desejo no seu coração, olhar para a mulher e desejar. É adultério. Então é totalmente diferente do side B e do lado B, do que o lado B está falando. Não é no sentido de que a pessoa escolheu sentir, mas é no sentido de que isso faz parte da corrupção do homem. Por isso nós precisamos ser muito cuidadosos. Dizer que a prática é pecado é fácil,
Mas que o desejo não é pecado, pode parecer solução, mas não é bem por aí. Pode acabar negando a profundidade da queda. Não podemos diminuir a gravidade do pecado. Nós também diminuímos, como fazemos isso, a necessidade de graça, de redenção, de buscar ao Senhor. Então é isso, a teologia reformada ela nunca ensinou que o cristão não vai ter desejo pecaminoso. Pelo contrário, ensina que o cristão luta contra os desejos todos os dias. A teologia reformada também ensina que esses desejos não são neutros, ensina que eles precisam ser mortificados. O livro de Romanos, no capítulo 8, diz que precisamos fazer morrer as obras do corpo. Em Colossenses fala: mortificai, pois, os vossos membros. A vida cristã não é dizer tal coisa não é pecado, então tá tudo bem. Sim, isso faz parte da minha natureza caída. Mas parte da minha natureza caída e eu preciso lutar contra isso pela graça de Deus. Tudo isso vale para qualquer pecado, vale para as atrações, também atração homossexual, que seja. Vale também para luxúria heterossexual. Vale para luxúria, vale para cobiça, vale para o orgulho, vale para a inveja. Todos nós temos desejos que não deveriam existir. Mas o Evangelho não está dizendo aqui que esses desejos não são neutros, não são pecaminosos. O Evangelho diz que Cristo veio nos salvar nós que somos pecadores. É importante dizer, então, com zelo e com cuidado, a igreja não deve tratar pessoas que lutam com pecado, contra o pecado, como se fossem inimigos, obviamente. Nós não lutamos, né? Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Todos nós temos inclinações pecaminosas, desordenadas. E o problema não é a luta, não é lutar contra o pecado e não se sentir pecador, ou saber. Você sabe que você é pecador, né? E negar isso, né? Negar que não é pecador. Mas o problema é começar a mudar doutrina para que ou a luta pareça menor, ou para parecer de repente que eu não estou tão em pecado assim, eu não estou tão errado assim, não é verdade? Quando a igreja começar a dizer que certos desejos não são pecados, ela não está sendo mais amorosa por isso, por estar falando isso. Mas ela está sendo, com certeza, menos bíblica. E uma igreja menos bíblica sempre acaba sendo menos fiel ao Evangelho, menos fiel a Jesus Cristo. Então, a esperança do cristão, ela não está em negar pecado. Ela está em confessar nossos pecados, mas correr para Cristo, que é o Redentor dos pecados. A Bíblia não diz que o homem é bom por natureza, diz que na verdade a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas também diz que há uma graça eficiente e suficiente. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo nos justifica. Então a vida cristã é isso, é reconhecer que há pecado em nós. Somos pecadores, mas a gente tem que lutar contra os pecados, lutar contra o pecado, confiar em Deus, confiar que Deus está nos transformando. Não é mudar doutrina para que o Evangelho pareça mais aceitável, porque o Evangelho ele já é poderoso, o Evangelho tem poder, o Evangelho é suficiente. Então, se a igreja começar a suavizar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia chama de pecado, ela não vai mais parar por aí, vai só avançar cada vez mais. E é um alerta aqui para IPB, que não se transforme numa PCUSA, né? Porque a PCUSA já está assim. Ela não está nem no lado B, está no lado A. E sempre começa assim, começa com pequena alteração, pequenas concessões e termina com um evangelho completamente diferente. Por isso que nós precisamos voltar às escrituras, voltar à teologia histórica, voltar à fé reformada. E sempre eu digo, né, que homens reformados assim
como a igreja reformada está sempre se reformando, homens reformados estão sempre se reformando. Se reformando na palavra de Deus. É isso. Fica com esse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo.